noite, igreja. Amém. Quem está sentindo muito forte a presença do Espírito Santo aqui nessa noite? Está forte mesmo, gente. E Deus é tremendo, Deus é fiel. Já oramos, então eu convido a igreja agora a abrir comigo. Palavra de Deus. Vamos lá. No livro... Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 14. Amém? Todos encontraram? Ninguém achou, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 14. Nem no Data Show tem, né? Encontraram, igreja? Amém, glória a Deus. Diz assim, ó. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para essa noite. É a palavra que nós vamos nos embasar só, né? Quem aqui já ouviu falar de Micaías? Quem conhece Micaías aqui? Ninguém, gente? Não, aí já é demais. Sério? Pois é, podem se sentar. A gente vai falar um pouquinho aqui. Sabe o que acontece? No Antigo Testamento, a profecia era muito usada, né? Os profetas eram importantíssimos, reconhecidíssimos, porque era através deles que Deus se comunicava com o seu povo. Era essencial a presença deles, né? Então, a gente conhece aí Ezequiel, né? Daniel, Isaías. A gente conhece vários. E aí a Bíblia, ela é recheada, as páginas da Bíblia são recheadas de histórias que muitas vezes a gente nem entende, porque são profecias, né? E a profecia, ela nem sempre vem clara, né, para o nosso entendimento. E esses homens todos que eu acabei de citar, eles são só alguns dos muitos, né? Assim como algumas mulheres também, homens e mulheres que Deus usou, né? Como um canal de bênção, como aquele que vinha trazer a mensagem do Senhor para o seu povo. Micaías é um desses. Micaías também foi um profeta de Deus, amém? Então, assim, a gente fala muito de outros aí, porém Micaías, ele é um profeta obscuro. Ou seja, é um profeta do qual não se fala muito, quase não se conhece. Mas ele teve uma participação importantíssima durante a peleja, a guerra, uma das guerras que Israel travou. Vamos olhar aqui, ó, lá no início. Eu vou voltar um pouquinho. E a gente vai falar, assim, de algumas coisinhas que aconteceram, né? Acerca de alguns reis que estavam ali interessados no início, ungidos por Deus, para representar, né, o povo, para abençoar o povo, e depois a gente sabe o que acontecia. Esses reis, eles iam se corrompendo. Então, Micaías, ele é um personagem pouco falado, mas muito bem falado. Glória a Deus. Então, isso aí que é importante. Sabe, quando a gente pensa assim, ó, eu não preciso ser famosa, eu não preciso ser reconhecida por ninguém, não, mas aqueles que me conhecem, que falem bem, né? Que eu tenha um bom testemunho para dar. Isso é importante, né? Não importa se você é famoso, se você é conhecido ou não, mas aonde você for conhecido, que você seja identificado como um servo fiel de Deus, né? E Micaías, ele era exatamente isso, ele era um servo fiel de Deus, né? Ele se destacou como servo fiel. Ele foi um profeta que viveu nos tempos de guerra. E aí, a gente pode trazer muito a experiência de Micaías para a nossa vida. A gente pode falar assim, poxa, mas o Brasil não está em guerra. Será mesmo? Se o Brasil não está em guerra, eu não sei. Parece que está, né? Diante dos números aí de tragédia que a gente vê, o Brasil ganha de muitos países que estão oficialmente em guerra, né?
Mortes, então, nem se fala. Então, assim, independente disso, nós temos as nossas lutas, não temos? Todos nós temos as nossas guerras, né? Micaías, ele viveu em tempos de guerra, ele foi um profeta de tempos de guerra, e o texto sagrado, ele conta para a gente, né, que lá do capítulo 22, do versículo 1 até o 28, ele conta muito bem detalhada a história da participação desse profeta. E assim, durante o período que Israel e Judá se uniram, né, para batalhar contra a Síria, naquele momento eles queriam tomar a terra para eles, que estavam sob o poder da Síria, houve uma batalha tremenda ali. Mas olha só, gente, já naquela época, a verdadeira batalha, ela era espiritual. Hoje a gente vê as coisas acontecendo, né, ao nosso redor, muitas lutas, gente, muitas guerras. As pessoas vão à luta para manifestar, vão às ruas, né, para manifestar, para buscar justiça. E a gente pouco vê isso acontecendo. Quando, na verdade, o que está por trás de todas as injustiças que nós temos vivido nos últimos tempos, é uma batalha, é uma luta pela mente e pelo coração do homem. Porque se você parar para analisar os acontecimentos, você vai ver que a humanidade cada dia mais se afasta de Deus. Os protestos, as lutas, as leis, as novas leis surgindo, elas vão distanciando o homem de Deus. E o que é mais triste nisso é parar para pensar como que o servo de Deus tem se portado diante dessas coisas, né? A guerra não era, ela passou a ser assim, ó. O que a gente vê acontecendo? Essa verdadeira batalha, que ela era espiritual, Micaías viveu em um tempo no qual a mentira, a idolatria e a imoralidade queriam apossar, né, as nações, queria destruir a nação de Israel. Gente, a mentira, a imoralidade, está muito diferente do que a gente está vivendo hoje, a idolatria. Não está não, gente. Não está muito diferente, não. E aí essa guerra, ela passou a ser o quê? Essa guerra, ela já não era mais aquela guerra que você via ali, simplesmente política. Ela passou a ser uma guerra entre o bem e o mal, não é isso? Passou a ser uma guerra da luz contra as trevas. Porque o que entrou aí nesse meio? A idolatria. Eles estavam lutando pelo coração e pela mente do homem. Quando o inimigo consegue se apoderar da mente do homem, do coração do homem, ele ganha qualquer guerra. Porque essa pessoa, ela já pertence a ele. Quando eles colocam, quando o homem cria leis, quando o homem cria situações que aprisionam ou que ganham a confiança, o coração do homem, a mente do homem recebe isso, aceita isso, essa alma já foi perdida. Não é verdade? Essa é a grande verdade, amados. Essa era a luta que estava sendo travada. Isso acontece nos dias de hoje. A gente vai ver lá em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Vamos abrir aí? Já está lá, ó. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, não vos assusteis. É mister, é certo que isso vai acontecer. Essas guerras, você vai ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Não se apavore. Sabe o que isso significa? Deus não perdeu o controle. Você pode olhar as circunstâncias e parecer que está tudo perdido, tudo destruído. Porque a gente vê a humanidade caminhando, gente, a gente pensa assim, é o fim. Acabou, gente, está perdido, o homem está perdido, não tem mais jeito, não. Para Deus nada está perdido. Porque Deus não perdeu o controle de nada. Olha que ele já avisou, já saiu dali, ele avisou, e ouvireis, você vai ouvir, vai acontecer. Entenda que Deus já sabia disso muito antes de acontecer, ou seja, ele não perdeu o controle, ele ainda fala, olha, não se assusta não, tá?
Não se assusta não, porque isso ainda não é o fim. Ou seja, eu sou contigo. E se você permanecer com Deus, você não terá o que temer. Amém? Então, a gente vê que hoje os noticiários, eles estão exatamente assim, falando de guerras, os países estão em guerra e a situação está complicada para caramba. Né? O comportamento, o problema todo é o seguinte, o comportamento que as pessoas vêm assumindo ultimamente, comportamentos escandalosos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o maior problema disso é o quê? Que essas pessoas, né, que estão se distanciando de Deus, das leis de Deus, e assumindo comportamentos escandalosos, elas vêm querer impor esses comportamentos à sociedade. Eles praticam pecados, comportamentos escandalosos, sim, escandalosos. Mas se parasse por aí, seria menos mal. O problema é que, na maioria das vezes, eu estou falando de pessoas de influência, eu estou falando de pessoas que detêm algum poder. E essas pessoas vêm tentando manipular, tentando impor, com o poder que possuem, esses comportamentos escandalosos à sociedade, querendo fazer desses escândalos as coisas naturais. Hoje nós vivemos de uma forma, amados, onde o certo virou o errado. E é difícil você abrir a boca para você se posicionar. O que aconteceu com esse profeta, pouco conhecido, mas muito bem falado, foi exatamente isso. Em tempos de guerra, esse profeta não se dobrou. Ele não aceitou se corromper. E ele foi boca de Deus em meio àquela guerra toda. A pergunta desta noite é: como você, servo de Deus, tem se portado em meio à guerra? Em tempos de guerra, como você tem se posicionado? Você tem feito valer a palavra de Deus que você conhece? Você tem vivido essa palavra? Você tem levado essa palavra? Porque Micaías levou essa palavra. Mesmo contra tudo que estava ali cercando Micaías, era para fazer com que ele desistisse. Era para fazer com que ele se omitisse, pelo menos. Mas não foi o que aconteceu, né? Acontece que essas guerras, elas não estão muito longe não, tá, gente? Elas estão bem pertinho da gente. E aí a gente pergunta o seguinte: o que um cristão em tempos de guerra pode esperar? O que ele pode esperar? Poxa, está a maior guerra, mas eu sou cristã. Isso está acontecendo lá fora, isso é coisa do mundo. O que o cristão espera em tempos de guerra? Que silêncio, cri, cri, cri. Você já parou para pensar sobre isso? O que um cristão pode esperar em tempos de guerra? Ele espera o quê? Que surja um salvador? Que Deus mande um raio e acabe com aquilo ali? O que o cristão espera em tempos de guerra? E o mais importante, gente, é saber assim, ó, o que esperar de um cristão em tempos de guerra? Olha aí, isso é muito sério. Sabe por quê? Muitas vezes a gente para e pensa assim: não, mas não é possível, comigo isso não vai acontecer não, eu tenho Deus. Deus não vai permitir isso na minha vida. Deus não vai permitir isso na minha família. Não, não, não. Muitas vezes é assim que o cristão se comporta, não é? Muitas vezes é assim. Como se o cristão, ele fosse imortal, inatingível. Muitas vezes o próprio cristão se porta assim. E o problema maior, sabe o que é, amados? É que quem está lá fora também pensa assim. E além de estar vivendo a guerra, que também nos atinge, essa é a grande verdade, nós também somos atingidos pela guerra, amados. Porque tudo isso não está acontecendo em campos distantes, não. Sabe onde essas guerras acontecem? Elas acontecem nas praças, acontecem nas ruas, nas salas de aula, acontece lá no escritório onde você trabalha, na empresa que você trabalha. Essas guerras não acontecem num campo distante. E aí, você acaba estando envolvido nestas guerras também.
E muitas vezes achando que isso não é problema seu. Eu não, mas eu não faço isso não é comigo, isso aí é problema deles. Mas você está ali. E quem está ali, o que esperar de você? O que espera de nós? Somos testemunhas de um Deus que é todo-poderoso. Proferimos uma fé. E no meio de uma batalha, o que a gente faz? A gente continua essa guerra? Ou a gente muda de posição? O que a gente faz no meio de uma guerra? O cristão em tempos de guerra não pode se apegar a números, e sim a verdade. A Bíblia diz que 400 profetas se apresentaram diante de Acabe e Josafá, os dois reis que se uniram para lutarem contra a Síria, Então, vieram 400 profetas, mas para que isso? Era um número bem expressivo, não é pouca coisa. Mas, quem eram exatamente esses 400 profetas? Isso aí é uma coisa, assim, bastante curiosa. Nós sabemos que eles não eram profetas do Senhor, por quê? Os profetas do Senhor, Jezabel havia feito o quê? Matou todos, não foi isso? Então, esses profetas não eram do Senhor. E aí a gente também sabe que esses profetas, eles não eram de Baal. Porque o que aconteceu com os profetas de Baal? Elias aniquilou. Quem eram esses profetas? E a Bíblia fala, que quando esses dois reis se uniram para irem para a luta, eles consultaram. Então vieram 400 profetas diante deles para poder profetizar. E aí, então, esses profetas eram os profetas da pior espécie que existe. Sabe qual é a pior espécie de profeta que existe? Sabe? O falso profeta. E, tá cheio deles por aí. Tem um monte deles. Nós sabemos que esses profetas, eles não eram do Senhor, eles também não eram de Baal. De onde surgiram esses profetas? E não era pouco não, era um número expressivo, 400 profetas, falsos profetas. Deus ainda usa o homem nessa terra. Existem profetas de Deus nessa terra, glória a Deus, existe sim. Mas esteja ligado, crente. Esteja firmado com o Senhor, porque existem muitos falsos profetas. E esses reis aqui foram consultar esses profetas que eram da pior espécie que existe. Eles eram profetas acomodados, vendidos, profetas mercenários. E a sua preocupação, na verdade, era o quê? Agradar os poderosos, ser reconhecido e falar aquilo que agradasse aos ouvidos deles. Esses profetas, o interesse deles era simplesmente falar aquilo que a pessoa queria ouvir. Olha, eu estava terminando de preparar essa mensagem, aí eu estava pensando assim, poxa Deus, quando você pensa assim, eu vou ministrar, então vou preparar uma palavra, vou levar uma palavra, fé ativada e tal, vamos mover o povo. Eu falei, Senhor, não me dá uma palavra assim, de falar, olha, aqui você vai ganhar, você vai receber e está chegando, não. Deus falou assim, vai lá e fala para o povo se consertar. Vai lá e fala para o povo ficar ligado. Vai lá e fala para o povo que é tempo de despertar. Eu falei, amém, Senhor. Amém, eis-me aqui. E esses profetas aqui, eles não estavam interessados nisso. E, gente, olha só, é verdade, é real. Existem um monte de falsos profetas por aí, que qualquer dia, qualquer hora que você chegue lá onde ele estiver, a palavra é só de bênção. Não há correção, não há conserto. Não há arrependimento, só chove bênção, bênção. Glória a Deus, que o nosso Deus, ele tem bênçãos para nós. Tem muitas bênçãos. Mas o Senhor é santo. E sem santificação ninguém verá a Deus. É necessário que você esteja em comunhão com o Senhor. É necessário que você conheça o seu Deus. É necessário que você esteja ligado. É necessário que você esteja
desarraigado totalmente, desligado, desconectado das coisas podres desse mundo. Não é de qualquer jeito que as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Ele promete que as bênçãos virão até nós e nos alcançarão, amém? É promessa de Deus, mas não é de qualquer jeito. Então, amados, cuidado com muitos profetas que você ouve por aí. Busque conhecer a Deus, busque conhecer a palavra, amém? Esses profetas aqui, amados, eles estavam possuídos de um espírito de mentira. Isso a própria palavra fala, tá? Eles estavam possuídos. Vamos ver lá aí em 1 Reis. Deixa eu achar aqui. Ele fala lá em 1 Reis 22, do 21 ao 23. Vamos ver lá. Capítulo 22, versículo 21. Fala assim, ó. Então, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. Olha só. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os profetas, os seus profetas. É o próprio Deus falando. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. O próprio Deus, o que o Senhor fez? Ele autorizou, ele liberou. Nenhum demônio pode agir sem a permissão de Deus. Ainda que não seja a vontade soberana do Senhor, é a vontade permissiva. Aquele povo estava passando um momento complicado. Na verdade, Deus, ele estava buscando uma forma de paralisar Acabe. Porque Acabe, ele era um rei extremamente idólatra, totalmente fora da presença do Senhor, fazendo tudo errado e estava na hora de parar. Então esse espírito veio e se apresentou. Aí assim, ó, agora pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Palavra do próprio Deus para Acabe. Isso aqui foi Micaías entregando, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui. Micaías entregou isso aqui. Acabe se importou? Não. Micaías não se apegou a números, e sim a verdade. Ele estava em minoria, mas essa sempre foi e sempre será a situação de todos os servos de Deus. Está em minoria. Gente, isso é uma realidade. Então, não fique intimidado. Sabe quando na tua empresa você é o único cristão? É normal. Aqui, Micaías estava em minoria. Gente, ele era um, tá? Quantos profetas eu disse que foram se apresentar diante de Acabe e Josafá? 400. Às vezes na sua casa você é o único cristão. Você é minoria. Mas, ó, Micaías, ele não se acovardou, ele não se intimidou com isso, tá? Ele estava interessado na verdade. Então, ó, ele ali estava em minoria, mas isso aí vai sempre acontecer. Outra coisa, amado, sabe o que acontece? A palavra de Deus, ela fala que no mundo jaz o quê? O maligno. E nós somos cidadãos de onde? Somos cidadãos do céu. Mas estamos aqui na terra, nós estamos aqui de passagem. Logo, é muito normal que sejamos a minoria. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Mas estamos aqui. Então, aqui nós ainda somos a minoria. Isso é bíblico, amados. É bíblico. Só que ainda que nós sejamos a minoria, nós podemos fazer a diferença, amém? E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Aonde você estiver, o Senhor espera que você faça a diferença. Ó, ele não se apegou a isso, ele foi lá e fez a parte dele. Na sua época, ele sabia muito bem
que a maioria das pessoas ali não queriam ouvir a verdade. Elas preferiam ouvir a mentira. Isso foi na época de Micaías. Na nossa época não é mais assim, né, gente? A gente chega e fala a verdade, todo mundo recebe, né? Que nada, mas é a mesma coisa. Nada mudou. Você abre a boca para falar de Jesus, você já é taxado. Você tem um posicionamento diferente do que todo mundo está fazendo, você já é taxado, rotulado, perseguido. O povo ainda prefere ouvir a mentira. Porque quando a verdade vem, confronta. Quando a sinceridade vem, machuca. Ai, é grossa, ai, é ignorante, ai, não, Aí vem o de fala mansa, né? A fala mansa, afaga. Tá nem aí se você está errando, se você está caindo no buraco, se você vai sair ou não, tá nem aí. Tá rindo para você, né? Muitas vezes sorrindo para você de um jeito, quando você vira as costas, está cravando uma faca nas suas costas, porque está te deixando cair no buraco, está te deixando morrer, está te deixando perder a vida. A mentira, amados, não vem de Deus. Deus nunca está na mentira. Ah, mas não foi Deus que mandou. Havia uma história por trás disso aqui. E ainda assim, Deus deu a Acabe a oportunidade de se arrepender. Ele usou o profeta Micaías para levar essa revelação para Acabe. Ali era uma oportunidade para Acabe se arrepender dos caminhos que ele estava andando, dos erros que ele estava cometendo e se consertar. Mas Acabe ignorou, tá? Vou contar para vocês um pedacinho aqui de uma história que eu ouvi. Certa vez um pastor estava tomando posse à frente de uma igreja com 700 membros. Depois do culto, um dos presentes procurou e disse: puxa, o trabalho que você tem pela frente é grande. Afinal, não deve ser fácil agradar 700 pessoas. O pastor respondeu: você está enganado. Eu não tenho que agradar as 700 pessoas. Na verdade, eu não tenho que agradar nem mesmo uma única pessoa. Eu tenho que agradar a Deus. Glória a Deus. E quantas vezes você deixa de falar a verdade? A verdade é quem, gente? É Jesus. Quantas vezes você deixa de falar a verdade? Quantas vezes você deixa de pregar Jesus? Quantas vezes você deixa de se posicionar? Porque você fica triste, alguém fica chateado com você, porque alguém não quer te ouvir, porque você não quer desagradar. Você já parou para pensar que quando você se importa em não desagradar o homem, você pode estar desagradando a Deus? E a palavra do Senhor, ela fala que mais importa agradar a Deus do que ao homem. Muitas vezes você está deixando de agradar a Deus e você está agradando o homem. Quando nós vivemos para agradar a Deus, Deus com certeza se agrada de nós. E uma pessoa, né, de quem Deus se agrada é uma pessoa que Deus pode usar. Ele usou Micaías, né, e hoje Ele deseja usar a mim e a você. Amém? Então, não é de uma maneira qualquer que Ele vai te usar, tá? A pergunta angustiante que o rei, olha só, piedosamente o rei Josafá fez, ele fez uma pergunta, e a gente vai estar olhando aqui também. Ele perguntou assim, ó: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Poxa, apresentaram-se ali 400 profetas. Aí é que a gente entra na história aqui, do Micaías. Tá? Vamos ver lá. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 7. Fala assim, ó. E disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Gente, o que estava acontecendo ali? Vamos ler no versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Remote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei.
Mediante essas palavras aí, Josafá, ele se incomodou. Aí o que ele fez? Ele perguntou, poxa, não tem nenhum profeta do Senhor, não resta aí algum profeta do Senhor que nós possamos consultar? Não resta aí um homem de Deus? Não resta aí um homem fiel que a gente possa consultar? Quando nós estamos ligados com o Senhor revela a verdade, amados. Josafá, ele sentiu que aquilo ali não estava certo. Aí ele vai e fala, então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá, e disse Josafá, não falei o rei assim? Ou seja, eu preciso ouvir esse homem. Mas aí o rei falou assim, esse cara não é legal não. Ele nunca fala uma coisa que me agrada. Ele nunca fala o que eu quero ouvir. Esse cara sempre fala coisa ruim para mim. Ele fala mal de mim, olha só. E aí Josafá percebeu, obviamente, que havia um atrito entre eles ali, entre o profeta e o rei. Mas ele quis ouvir esse profeta, tá? Então Micaías foi levado à presença dos reis, mas antes recebeu um conselho, gente. Vamos ver isso lá no versículo 13. Versículo 13 ainda do capítulo 22. A gente vai ficar muito por aqui, tá? Fala assim, E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo, vês aqui que as palavras dos profetas, uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Olha isso. O rei Josafá falou, eu quero ouvir, tem ainda algum profeta do Senhor que a gente possa ouvir antes de ir para a peleja, porque era assim que eles agiam no Antigo Testamento, né? Era assim que Deus falava com eles. Então, antes de saírem para a luta, eles queriam ouvir a voz de Deus, mas seria através de um profeta. Aquele povo estava corrompido, Josafá sabia disso. E Josafá sabia que aqueles profetas não vinham de Deus. Não estava mais, ele conhecia a história, né, gente? Já tinha, Jezabel já tinha detonado todos. De onde surgiu esse montão aí? Aí ele vai e faz a pergunta, o que tem é chato, o que tem não gosta de mim, o que tem não me agrada. Muitas vezes você vai ser essa pessoa, você vai ser o chato. Muitas vezes você vai ser aquele que nunca agrada fulano, ciclano, beltrano, porque você não é conivente. Muitas vezes você vai ser o Micaías, no meio onde você estiver. Os coleguinhas não querem isso, né? Todo mundo faz, aí vem esse aqui, você parece um velho. Você não concorda com nada. Se não está de acordo com Deus, então não é para você, amado. Deus te chamou para fazer a diferença. Não é para você ser igual a ninguém, não é para você ser mais um. Então, olha o que fizeram. O mensageiro foi lá e chamou, né? Chamou Micaías, mas antes deu esse conselho para ele. Então, olha, você está vendo aí, né? Você está vendo que todos esses profetas falam palavras, profetizam olha só, profetizam coisas boas. Eles profetizam coisas boas. Então, quando chegar na sua vez, faz a mesma coisa. Fala bem, hein? Fala bem. Aí ele diz assim, virou a página. Ele fala assim, fala bem, ou então você vai se dar mal. Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Glória a Deus. E Micaías se posicionou. Olha, Micaías tinha tudo para simplesmente se omitir. Ele não sabia que todos os outros profetas já tinham sido caçados, exterminados por Jezabel, né? Ele ia lá para frente, para a presença de Acabe.
marido de Jezabel. E aí ele vai falar isso aqui exatamente, olha, vive o Senhor, o meu Deus, o meu Redentor vive. Seja exaltado e glorificado, e aquilo que Ele me falar, isso eu falarei. O Senhor me use conforme a sua vontade. Ele aqui se colocou como boca de Deus. E era sobre isso que eu estava refletindo, que eu falei no começo aqui para vocês. Eu estava pensando, poxa, aí quando eu fui, navegando na palavra, eu entendi. Eu falei, imagina, eu querendo me usar para falar o bem. Fala o bem. Fala o bem, fala coisa boa, tá vendo? Fala coisa boa. Mas isso aqui é bom, gente. A verdade é coisa boa, não é? A verdade é coisa boa? Deus quer que eu fale a verdade. Então, o que o Senhor falar, eu falarei. Glória a Deus. Assim agiu Micaías, amados. E ele falou isso, ele podia ali mesmo, perder a cabecinha dele. Ali mesmo ele poderia. E ele falou, não tem essa não. Vive o Senhor. O que o Senhor me disser, isso eu falarei, né? Aí o que acontece, gente? Micaías compareceu diante do rei Josafá e do rei Acabe. E, a princípio, repetiu as mesmas palavras dos falsos profetas. No início, ele falou a mesma coisa. A gente vê aqui, vamos caminhar um pouquinho mais, no 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse, sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Não foi a mesma coisa que os outros disseram? Sobe, que o Senhor vai entregar as terras para ti. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Isso aí é o que, gente? É intimidade com Deus. Sabe, o que o cristão precisa aprender é ouvir a palavra e não buscar de Deus aquilo que lhe agrada, mas buscar a verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que liberta. Muitas vezes o cristão está passando por peleja, por problema, e ele quer afago. E Deus quer libertar, Deus quer transformar, Deus quer curar. Mas o cristão não quer ouvir a verdade. Ele quer afago. No meio da guerra, você tem que estar posicionado. Não dá para parar, para ficar sendo acalentado. Você tem que ir adiante, você tem que guerrear. Se você parar, você morre. Você está na guerra. Se levante e lute. Toma posse da palavra e vai adiante, porque o Senhor é contigo, Ele prometeu. Muitas vezes o cristão não consegue se libertar, não consegue vencer uma guerra, uma peleja, porque ele não quer ouvir a verdade. Quando ouve, não, mas isso aí não é para mim não. Não, isso não é comigo não, isso é com fulano. Ah, não, mas não, comigo não. Ué, como vai sair dessa guerra, amado? Deus está te mostrando a saída e você não quer. Intimidade com Deus é o que vai fazer a diferença. Por que Josafá não recebeu? Ele sabia que aquilo não vinha de Deus. Na verdade, ele percebeu um tom sarcástico na voz de Micaías. Ele falou, quanto tempo você vai ficar assim? Eu já falei, eu quero a verdade. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero saber o que Deus tem para falar. E aí, é o momento que ele começa a falar. E o rei lhe disse, então no 17, disse ele vai contar aqui uma revelação que ele teve. Deus deu a ele uma revelação de como tudo aconteceria. E não foi coisinha fácil não, tá, gente? Ele fala assim, então disse ele, vi todo Israel disperso. Olha só. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Ele viu que os pastores de Israel estariam todos dispersos.
todos fora da presença de Deus, todos sem direção, e o povo perdido. Que é uma ovelha sem pastor, uma ovelha perdida. Mas por que o povo ficaria assim? Porque não estavam dando ouvidos à verdade, estavam se deixando contaminar pela mentira, porque não tinha quem falasse a verdade. Os profetas estavam corrompidos, os profetas tinham sido comprados, os profetas eram mercenários. Mas o povo não tinha comunhão com Deus, porque senão não teriam sido totalmente enganados. Então, Micaías, ele conta o que o Senhor mostrou para ele. E aí ele fala que viu todo Israel disperso, como ovelhas sem pastor, perdida pelos montes. E aí ele fala assim, ó, então disse ele, o 18 agora. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Ele já falou, tá vendo? Eu não falei? Aí você insistiu, olha só, foi falar para ele falar, olha o que ele tem para falar. Nunca fala uma coisa boa. Olha o que ele veio falar. Amados, em nome de Jesus, dê ouvidos à voz de Deus. Busque intimidade com o Senhor. Peça ao Senhor para te conduzir no caminho dele. Esse ano nós estamos aqui, né? E a proposta que nós temos do nosso Deus, a palavra profética para esse ano é para nós fazermos o quê? Andar com Deus. Então que o Senhor venha nos conduzir pelo seu caminho, pela verdade que liberta, que cura, que salva, que transforma. A verdade. A verdade. Nós não precisamos de afagos em meio a mentiras. Nós precisamos é da verdade. Nós queremos as armas certas. E esse rei, ele estava vivendo totalmente em desacordo com a palavra já há muito tempo. Isso para ele já tinha se tornado normal. Como muitas vezes acontece com muitos de nós. Amados, quantos cristãos, eu já conheci pessoas assim de muitos anos na igreja, muitos anos. Mas que você olha, você nem diz que aquela pessoa, você nem imagina que aquela pessoa sequer frequenta uma igreja. Você nem imagina que aquela pessoa conhece alguma coisa da Bíblia. Porque ela vive totalmente igual ao mundo. Você não vê diferença. E para ela isso já é normal. Ela vai para o culto no domingo, né? E aí pronto, tá bom. Vai para o ciclo de oração, obrigada, ali. E tá tudo bom. Orou, fez a parte dela, bateu o cartão e volta para a vida dela mundana. Não tem diferença. Esse rei, ele já tinha se distanciado de Deus há muito tempo. Ele não tinha nada de Deus. E não aceitava o que vinha de Deus. E tem muito crente assim que não aceita o que vem de Deus. Não, mas Deus sabe que eu sou assim. Não, mas Deus me ama como eu sou. Não, mas Deus sabe que comigo é diferente. Deus me entende. Mas isso não tem nada a ver, porque Deus me aceita desse jeito. Sim, é verdade. O Senhor disse, vinde a mim, vós como estáis. Mas o versículo não tem continuação dizendo, permaneça como estáis. Tem? A palavra de Deus fala que nós temos que ser transformados, ter o nosso entendimento renovado pela palavra de Deus. Então tem que haver uma diferença. Eu não posso me conformar com as coisas desse mundo. Eu não posso estar em conformidade com as coisas desse mundo. Eu não posso me igualar àqueles que não têm o conhecimento da palavra. Aqueles que não seguem a Cristo. Eu não posso ser igual a eles. Porque quando o cristão fica desse jeito, ele começa a rejeitar a verdade. Ele começa a dizer que não tem nada a ver, o crente do não tem nada a ver. Isso é triste, amado. Porque uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, tudo na sua vida tem a ver com Deus. Tudo tem a ver.
Porque o Senhor, Ele não quer governar uma parte da sua vida, mas é toda a sua vida. O que o Senhor tem para fazer na sua vida é uma transformação completa. Aquilo que o Senhor conquistou na cruz foi para mim, foi para você. E ali Ele conquistou vida, saúde, prosperidade. Ele conquistou tudo ali por nós. E por que a gente vai se conformar com um pouquinho? Por que a gente vai se conformar em ficar igual a todo mundo? Tem cristão, amados, hoje vivendo de uma maneira que vive simplesmente por religiosidade. Ele já perdeu a fé há muito tempo. Ele não tem mais força para ir a pelejar a batalha, ele não tem mais. Ele está no meio da guerra perdido. Ele não luta mais. Ele já se conformou com aquilo. E está esperando só o dia que o Senhor vem para resgatá-lo. Não, mas tudo bem, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, Deus quer, amado. Deus quer. Olha o que a palavra dele fala do início ao fim na Bíblia. O Senhor promete vitória. O Senhor quer transformação. O Senhor tem conquista. Então, o que Deus não quer de bom para você? Com certeza, Deus não quer te ver caído. Deus não quer te ver aprisionado. Deus não quer te ver entristecido. Com certeza, Deus não quer nada disso. E se é assim que você tem vivido, creia, isso não é de Deus para você. É hora de se levantar. Ah, mas eu nem tenho mais força. Busque em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que isso significa? Que quando eu alegro ao Senhor, Ele me fortalece. Amém? E como é que eu alegro ao Senhor? Quando eu me posiciono da maneira que Ele quer. Se eu me posicionar da maneira que o Senhor quer, eu alcanço o coração dEle, eu alegro o coração do Senhor. E aí eu sou fortalecida. Às vezes eu acho que sou eu que tenho que fazer, eu que tenho que mudar a história. Quem vai mudar é Deus. Mediante ao meu posicionamento. Micaías não se entregou, Micaías não se corrompeu, tá? E aqui cabe um parênteses para a gente, né? Precisamos deixar bem claro que Deus não é mentiroso. Deus não mente nunca. Tá? E Ele também não opera através de inverdades. Porque ainda tem isso. Né? A pessoa fala assim, não é mentira, eu não menti, eu só omiti. Não, é porque isso aqui não é totalmente uma mentira, né? É uma inverdade, né? Gente, para com isso. Misericórdia. É assim, sim ou não, não. Se não é verdade, é mentira. Ah, é porque assim, não é exatamente assim, entendeu? Mas é que se for assim... E aí? Se não é verdade, é mentira. Deus não opera através da mentira, não opera através da inverdade. Quando Deus permitiu que esses profetas fossem assim usados, é porque aquele povo precisava se consertar. E aí veio a oportunidade do conserto e foi rejeitada. Muitas vezes isso está acontecendo na vida do cristão. O cristão está no caminho errado. Deus vai lá e usa um profeta, usa o pastor, Deus usa até um louvor para falar com a pessoa. E a pessoa rejeita o conserto. Ela já se acomodou com aquela vida errada. E aí, essa vida virou aquela inverdade. Não é bem um erro, não é bem isso, né? Seja todo o teu proceder, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Amém? Então, nós não podemos nos escandalizar com essa passagem. Nem ficar achando, tá vendo? O próprio Deus foi lá e pegou, botou espírito de mentira, mas para um conserto. Aquilo ali era uma repreensão. Como servo de Deus, Micaías estava comprometido em conhecer e proclamar a palavra de Deus. Não importa o que os homens pensam, nem mesmo o que nós pensamos. O que importa, na verdade, é o que Deus diz. Se eu penso diferente, amados, porque tem isso também, né?
Às vezes sou eu mesmo que não quero aceitar porque eu penso diferente. Poxa, mas tem que ser assim, desse jeito aqui. Isso aqui era no Antigo Testamento, isso aqui não tem a ver com a gente. Amado, se você pega a palavra de Deus e só quer uma parte dela, que cristão é você? É você que escolhe? É você que faz a Bíblia? Você tem uma Bíblia separada só para você? Palavra de Deus do início ao fim. Tudo que está aqui é um testamento, seja ele o antigo ou o novo. Testamento é uma herança, que só é deixada por aquele que tem algo para deixar para alguém que ele ama, para alguém que ele quer bem, para alguém que é importante para ele. Esse aqui é o testamento que o seu pai, o seu Criador deixou para você. Tudo que está aqui é importante para você. Tudo que está aqui tem a ver com você. Tudo que está aqui é para que você viva uma vida diferente, uma vida de vitória. A partir do momento que você entenda isso, que você busque por isso. Se você receber um testamento e você nunca abrir esse testamento, você vai conseguir tomar posse da sua herança? Sim ou não? Você tem que abrir o testamento. Você tem que ler. Você tem que conhecer aquilo que foi deixado para você. Aí você vai tomar posse, certo? Você tem aqui o testamento. Se você não ler, você não toma posse, amado. Isso aqui é seu, é sua herança. Amém? Então queira conhecer, busque conhecer, tenha intimidade com Deus, se aproxime do Senhor. Então, Micaías, ele anunciou o que Deus iria fazer e lhe havia comunicado de acordo com a Bíblia. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Lá em Amós, vamos ver lá, Amós, capítulo 3, lá na frente, finalzinho da Bíblia. Amós, capítulo 3, versículo 7. Já está ali, ó. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Isso só acontece para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Se não tiver, vai ficar perdido, né? Aquele que não busca Deus, que não tem intimidade com o Senhor, é levado em todo vento de sorte por aí. E fica buscando. Gente, quantas pessoas têm se perdido com isso? Eu já vi famílias serem destruídas com pessoas buscando revelação. Aqui, ali tem uma irmãzinha que revela, ali tem não sei o quê, ali tem um profeta, ali tem... Amados, a profecia de Deus está aqui, ó. Está tudo aqui. E quando Deus tiver que usar alguém para a sua vida, vai ser confirmando o que está aqui. Vai ser confirmando o que Ele um dia já falou para você, aquilo que um dia Ele já te prometeu. Tem pessoas buscando algo extraordinário. E vou dizer mais, hein? Tem gente que nem gosta de igreja que não tem revelação. Ah, sua igreja tem revelação? Não, então não vou lá não. Já falaram isso para mim. Ah, lá não tem revelação? Ah, não vou não. O que você quer afinal, querido? Você quer comunhão com Deus? Você quer o quê? Você não quer conhecer a palavra. Então, no meio de uma guerra, se você não conhece, você não tem armadura, você não tem as ferramentas necessárias em qualquer obra, você está perdido. Aqui, na Bíblia, você tem tudo que você precisa. Mas se você não consultar, você vai para a guerra sem munição. E vai perder. Tem uma situação que acontece, é muito comum, tá? Tem um bom tempo até que eu não vejo isso. Mas tem um pessoal, né, de uma certa religião, que eles estão sempre batendo na porta das pessoas, com livrinho, né? Aí te apresenta, aí quer vender. Aí começa a conversar com você. Aí você fala assim, não, muito obrigada, eu não quero não, eu sou cristão. Ah, mas como assim? Olha, mas olha aqui, mas aqui, ó, Jesus também falou, Jesus aqui, aí começa a te mostrar um monte de coisa. E eles são convincentes, tá? Eles são bem convincentes. Sabe por quê? Eles são dedicados. Eles estudam. Quando eles batem na tua porta, eles já têm tudo ali bem alinhadinho. E principalmente para falar com um cristão, que passa muita vergonha, sabia? Muitas vezes.
Gente, eu já vi um monte de gente vir me perguntar assim, mas aí eles disseram assim, assim, ele me mostrou, está na Bíblia. Segundo a versão deles, segundo só aquele pedacinho ali que eles pegaram, às vezes não é nem um versículo inteiro, um pedaço, sem contar que eles têm uma versão diferente da Bíblia. E a pessoa não sabe de nada disso. Olha o cristão passando vergonha, mas abriu a boca e falou, não, eu sou cristão. Aí, com o que a pessoa falou para ele, a pessoa fica toda confusa. A fé é abalada. Porque a pessoa não busca conhecer. Foi para a guerra sem munição. Tem até a arma, mas não tem munição, o que adianta? Tem até a arma. Você precisa estar munido. Você precisa ter o conhecimento. Então, Micaías, ele foi lá e ele falou, ao contrário dos falsos profetas que acreditavam que poderiam manipular os acontecimentos futuros através de suas palavras e rituais. Era assim que eles pensavam, e é assim que muitos pensam ainda hoje, que eles vão falar e vão manipular, e muitos conseguem. Só que Micaías, ele não entrou nesse enredo, ele não ficou assim. Micaías conhecia a verdade a respeito das profecias. E a verdade é a seguinte, eis a verdade. Profecia não é uma coisa que Deus vai fazer porque a gente falou, mas sim uma coisa que a gente falou porque Deus vai fazer. O próprio Deus, Ele vai fazer. Então, eu entrego a revelação, gente. O profeta é aquele que fala do que ele nem sabe, mas o que Deus mandou. Esse é o verdadeiro profeta. Se você acompanhar, se você buscar interesse em conhecer as profecias, você vai perceber que as profecias, elas falavam de coisas que ninguém fazia nem ideia do que se tratava. Mas Deus mandou falar, eu tenho que falar. Isso acontecia. E ainda acontece. Mas é no tempo de Deus e quando Deus quiser. O cristão em tempos de guerra deve estar disposto a pagar o preço da sua fidelidade. Eis aí a questão, Micaías apegou-se à verdade, proclamou a palavra de Deus. Isso teve um preço. Ele foi agredido, por Zedequias, que nem a gente vê aqui. Deixa eu ver se eu anotei esse aqui. Ele foi agredido, a gente vê aqui também no 22, depois a gente vai ler isso aqui tudo junto. Ele foi agredido por Zedequias, ele foi aprisionado por Acabe, ele foi humilhado. Assim que ele falou, o que Deus mandou ele falar, Zedequias, que era um desses profetas falsos, ele se irritou. Ele foi lá, e a Bíblia diz que ele deu um tapa na bochecha dele, ou seja, deu um tapa na cara dele, Essa que é a realidade, deu um tapa na bochecha dele, foi um tapão na cara. Ainda zombou dele, perguntou, vem cá, para que lado que foi o Espírito de Deus, que falou com você aí? Debochando dele. Vai dizer que Deus falou com você diferente do que falou comigo? Você está dizendo, porque eles ficaram ofendidos. Porque quando Micaías foi entregar toda a revelação que ele teve, de tudo que aconteceria com Israel, que ele perderia aquela guerra, que Acabe não voltaria vivo, ele falou tudo isso. Esse povo, esses profetas, ficaram ofendidos. Estão dizendo que nós não somos profetas de verdade. Estão dizendo, que o que sai da nossa boca não tem valor. Imagina 400 homens ali e Micaías sustentando a sua fé. E a gente, às vezes, tem que sustentar a fé só diante de uma pessoa e já vacila. E está ali Micaías, diante dos 2 reis, diante de 400 profetas, sustentando sua fé. Falando só aquilo que o Senhor mandou falar. Gente, por mais que pareça ridículo, aquilo que Deus te entregar, confia. Por mais que o mundo diga que não vai acontecer, por mais que todos ao seu redor estejam falando diferente, esteja dizendo que é assim mesmo, que isso não vai mudar, que isso não tem jeito, que isso já é coisa do passado, que agora é assim, que o tempo mudou. Se Deus falou com você, confia. Se mantenha naquela posição, sustente a sua fé, proclame a palavra.
Leve Jesus aonde não tem luz. Você não pode se conformar em estar no meio de uma situação totalmente contrária à palavra de Deus e você está ali calado, se ocultando, fazendo parte de um grupo onde tudo que se diz respeito a Deus é profanado. Às vezes você não faz o que os outros fazem, mas você está ali, você participa de grupos, ou até de grupos na internet, grupo no WhatsApp, grupos no trabalho, e você está ali. E você não se posiciona. Micaías, ele defendeu a fé dele, diante de todas as adversidades que ele estava passando. E aí, Deus, ele não precisa, né? Ele foi aprisionado, por Acabe ele foi preso, né? Por esse Zedequias aqui, ele foi esbofetado lá, levou na cara, né? Isso tudo foi o preço da fidelidade dele. Nós, servos e servas de Deus, precisamos saber que a fidelidade tem um custo. Não vai ser fácil, não. Você pensa que você vai se posicionar e todo mundo vai rir para você? Não vai, não. Pessoas vão se afastar de você. Você vai perder algumas amizades. Pessoas já vão ter antipatia de você só porque sabem que você é cristão. Sabia que tem isso? Tem gente que não gosta de você só porque você é crente. Você nunca fez nada para aquela pessoa. A pessoa nem te conhece. E é crente. Já te trata diferente. Só porque você é crente, ela já te trata diferente. Ela já faz com você o que não faz com os outros. Gente, eu já senti isso tratando de assuntos de casamento no cartório. A pessoa agia de uma maneira, para o pessoal da igreja era de outra. Mas uma grosseria, uma ignorância, uma má vontade. Só porque era para o povo da igreja. E muitas outras situações, né? E a gente vai ver isso acontecer por aí. Por não falarmos o que o mundo quer ouvir, nós podemos ser criticados, perseguidos, até processados, gente. Processados, encrencados. De acordo com a própria Bíblia, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Vamos lá para o final agora da Bíblia. 2 Timóteo 3, 12. Fala assim, aí, a evangelista Luana, ela leu isso aqui no início, eu falei, é Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Se sofremos também com Ele, não é isso? Reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus é fiel. Então, o que Ele espera é que nós sejamos fiéis. Porém, se você negar a Cristo, naquele grande dia você também será negado. As consequências, gente, da obediência, elas são reais. O preço que se paga pela obediência é alto. Mas creia que as consequências e o preço que se paga pela desobediência é muito maior. Tem consequência. Ó, a gente vai ver aqui o que aconteceu com esses Zedequias, o que aconteceu com esse rei Acabe. Eles perseguiram Micaías, humilharam Micaías, mas eles tiveram um preço alto para pagar depois, tá? A pergunta é, você está preparado para pagar o preço? Você está preparado para pagar o preço da sua fidelidade, da sua obediência? Porque a gente pode falar aqui, parece até que é fácil. Ah, tá, eu vou mudar. Na primeira tentativa você desiste. Ai, não, até quis falar, mas ficou um clima tão chato. Ai, ficou tão difícil. Deixa para lá, deixa. Há um preço a pagar. O preço é alto. E dói, viu, gente? Dói de verdade. Eu não conheço as suas lutas, eu não conheço as suas guerras, mas eu tenho as minhas também, né? Em todas elas, Deus está comigo, eu tenho certeza. Mas eu vou dizer para vocês, dói. Dói demais pagar o preço da fidelidade. Dói demais permanecer fiel à palavra do Senhor.
Porque às vezes você tem que estar ali, né? E vem aquela coisa do amor. Poxa, mas é uma pessoa que eu amo tanto, mas é tão importante para mim. Mas é justamente por amar que você tem que se manter fiel à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade que liberta, a palavra de Deus é a verdade que cura, a palavra de Deus é a verdade que salva, que transforma. Só a palavra de Deus tem esse poder. Todo o resto é passageiro, amado. Todo o resto não traz a vitória. A mentira tem um preço muito ruim a ser pago. Então, tudo aquilo que foge da vontade de Deus, da verdade de Deus, você deve rejeitar, né? Então, muitas vezes as pessoas estão se queixando porque ela tenta resistir, ela tenta permanecer, mas quando ela se depara com essas dificuldades, ela desiste. Aí ela aceita, ela se conforma, ela passa a se integrar com aquilo que desagrada a Deus. Cuidado para você não confundir as coisas. Peça a Deus para te dar resistência, para que você possa permanecer fiel na presença dEle, para que você possa sustentar a sua fé até o fim. E creia que você vai ter vitória, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se o que você está fazendo, se ao sustentar a sua fé, você está se baseando na palavra de Deus, se mantenha firme. Detalhe, amados, se ao sustentar a sua fé, você está se baseando na palavra. Não é algo que surgiu da sua mente. Não é aquilo que você pensa. Não é aquilo que você quer. É o que diz a palavra. Amém? Há uma diferença muito grande daquilo que eu quero e daquilo que Deus quer. E quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu me submeto à palavra de Deus. E eu vou buscar viver a palavra. Agora, quando eu quero que a minha vontade prevaleça, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo. E não é nem porque você não se posiciona, mas porque você está se posicionando de maneira errada. Você está buscando e a coisa não está acontecendo. Você está querendo as coisas segundo o teu coração, segundo a tua vontade. E enganoso é o coração do homem. Eu preciso me posicionar de acordo com a palavra de Deus. Aí sim eu vou viver vitoriosamente. Amém? Então a palavra de Deus, ela sempre cumpre o seu propósito. Quer as pessoas escutem ou não. Se as pessoas derem ouvidos à palavra de Deus, essa palavra vai se cumprir. Se as pessoas não derem ouvidos, essa palavra vai se cumprir do mesmo jeito. Se você falou e a pessoa rejeitou, é com ela, tá? O Senhor diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11, a palavra de Deus na boca dos seus servos tem sempre duas finalidades: a salvação dos que se arrependem e a condenação dos que se endurecem. Isso é fortíssimo, né? A palavra de Deus na boca dos seus servos tem sempre duas finalidades: a salvação dos que se arrependem, glória a Deus por isso, e a condenação dos que se endurecem. Ela jamais é desperdiçada. A palavra de Deus não volta vazia jamais. A palavra de Deus, ela está aí para ser cumprida. E ela vai ser, e vai acontecer, segundo aquilo que o Senhor prometeu. Então, assim como Micaías, nós os cristãos de hoje, do século 21, né, vivemos em tempos de guerra. O mundo não precisa que pensemos como eles pensam. O mundo não precisa que nós venhamos a falar como eles falam. O mundo, ele não precisa que nós venhamos a viver como ele vive. O que o mundo precisa é que nós sejamos luz e sal da terra. O mundo precisa de luz. O mundo precisa desse tempero que vem de Deus. Nós somos esse tempero que o Senhor quer usar aqui nessa terra. Amém?
Nós somos a luz que o Senhor quer usar no meio das trevas. O mundo não precisa que nós venhamos ser mais um em meio a toda a multidão. O que esse mundo precisa é de Deus. E ele vai conhecer Deus através da minha vida e da sua vida. Eu não posso me corromper. Eu não posso ser mais um. Então, o que ele precisa é que os crentes venham fazer a diferença e não se curvem diante dos números. Não se curvem diante das circunstâncias. Não fique impressionado com os números, não. Nós vamos ser sempre a minoria, amados. Você vai estar sempre em desvantagem nesse quesito. Só que quem está com você é maior do que tudo isso. Amém? Quem está com você te garante a vitória. Você não está sozinho. Você pode estar em menor quantidade. Você pode até ser parte da minoria. Mas você não está sozinho. Isso é o que conta, isso é o que importa. Então, queridos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus profundamente e anunciá-la com ousadia. Por fim, nós deveremos estar dispostos a pagar o preço da fidelidade. Lembrando sempre que o preço da infidelidade é infinitamente maior. Então, se eu não me mantenho fiel, a infidelidade também tem um preço. Não se iluda, porque pode parecer agora, por um instante, né? Eu abri mão da verdade, nada aconteceu, eu fiquei bem, Deus sabe, Deus me perdoa. Não se iluda. Há um preço para a infidelidade. Há um preço para a desobediência. Você pode até pensar que não. Mas assim como você verá o preço da obediência, o preço da desobediência certamente acontecerá também. Tá? Então, que não nos falte. Isso aqui eu também achei muito tremendo, que no começo a Ju também leu um versículo, e ela falou sobre isso aqui. Ela falou que nós temos que, como o Senhor Jesus diz, nós temos que fazer o quê? Amar o nosso próximo como a nós mesmos, não é isso? E eu falei assim, nossa, como o Espírito Santo é maravilhoso, né? No começo veio a Ju, fez aqui o louvor, leu a mensagem e falou. E a mensagem que o Senhor me deu, ela está sendo finalizada exatamente com isso. Que não nos falte a compaixão pelos que vivem no erro e precisam ser alertados. É com amor que você deve repreender. É com amor que você deve alertar aquele que está no erro. Não é julgando, não é condenando, não é gritando, não é brigando, mas é com amor. Né? Então, quando eu leu aqui, né, o que o Senhor Jesus disse, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, isso significa que eu preciso me amar. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu me amo, eu vou buscar Deus porque eu me amo. Eu quero Deus porque eu me amo. Eu quero o melhor porque eu me amo. E esse sentimento que eu tenho de querer o melhor para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. E quem é o meu próximo? É o meu irmão, é o meu pai, é minha mãe, é o meu marido. Às vezes é o meu vizinho, é o meu patrão. Quem é o meu próximo? Eu tenho que ter esse mesmo desejo de ver esse meu próximo bem, de ver esse meu próximo, né, caminhando para salvação, de levar Jesus para ele, de mostrar Jesus para ele, de ser luz na vida dele, de ser sal na vida dele. Então, que não nos falte a compaixão, que não nos falte o amor para lidar com aqueles que estão vivendo de uma forma contrária à palavra de Deus, que estão vivendo no engano, que estão vivendo no erro. Eles precisam dessa compaixão, né? Eles precisam conhecer Jesus, eles precisam ser alertados. Que não nos falte a coragem para anunciar a verdade que liberta. Que não nos falte a coragem para anunciar a verdade que transforma, a verdade que restaura. Amém? E a fé, que não nos falte a fé, para lembrar que por mais que o mundo pareça desgovernado, existe um Deus.
que está sentado sobre o trono do universo, o qual ele caminha e encaminha todas as coisas para o final que ele estabeleceu. Glória a Deus! Não é qualquer coisa, não vai acabar de qualquer jeito, não. O final dessa história vai ser do jeito que o Senhor estabeleceu. Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, no meio dessa guerra, não esmoreça. Seja a boca de Deus, abra sua boca e profetiza, fale a palavra, leve a palavra, seja luz, seja sal. Porque o final de tudo isso será como o Senhor estabeleceu. Os cristãos em tempos de guerra precisam avançar e proclamar a palavra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte nessa hora. Se coloquem de pé. Glória a Deus. Vamos estar orando.